O comprometimento aqui da equipe Rondovisão TV é de mantê-los sempre muito bem informados. Por isso convidamos hoje aqui o presidente da FAPERON, Hélio Dias, que também por muito tempo presidiu o Conselho Deliberativo do SEBRAE, ainda é um dos membros do Conselho, e um grande batalhador em prol do desenvolvimento do nosso setor, que é um dos mais produtivos do país, e Rondônia se destaca muito pela questão da produção agrícola. Vamos ao nosso quadro, O Assunto É. A gente vai falar bastante aqui com o presidente Hélio Dias de vários os pontos especificamente do nosso setor produtivo. Mas eu quero começar falando sobre o diagnóstico da piscicultura aqui de Rondônia. Hélio, muito boa tarde, seja bem-vindo à Band. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos que nos assistem. Estou à sua disposição. Essa questão é uma espécie de pesquisa aliando a tecnologia em busca de implementação para melhorar a qualidade de produção e aumentar também a produtividade. Eu acho que é basicamente esse o viés dado completamente nesse estudo que vocês têm agora para apresentar para a sociedade. Hoje nós já temos avanços consideráveis na questão da criação de peixes aqui no estado, né, Hélio? É verdade e, Adilson, esse diagnóstico da piscicultura de Rondônia que nós estamos entregamos essa semana principalmente para os secretários municipais de agricultura, teve o encontro do Conselho Estadual dos Secretários, então nós entregamos um exemplar para cada secretário de agricultura dos municípios de Rondônia, né? E também entregamos para os deputados estaduais. O grande objetivo desse diagnóstico é realmente levantar a realidade e a situação técnica, né? Hoje da nossa piscicultura hoje em Rondônia. Como vocês sabem, nós já tivemos em Rondônia uma produção estimada de 90 mil toneladas ano. Hoje se fala em 56, as melhores estimativas aí em torno de 56 mil toneladas ano. E tendo o carro-chefe aí o nosso tambaqui e o nosso pintado. Mas a grande maioria do nosso peixe, que é o Rondônia é considerado o estado, o maior produtor de peixe nativo do Brasil, né? Aí capitaneado aí pelo nosso tambaqui, mas em razão de vários fatores dos 3, 4 anos para cá, a produção reduziu muito em Rondônia. Então, a Federação da Agricultura, preocupada com isso, as associações que trabalham com peixe, a Cripar e outras, nós temos uma preocupação constante de levantar as razões. E as razões a gente conseguiu identificar, principalmente, o porquê que muitos pequenos produtores saíram da atividade. 3 anos para cá, a soja aumentou demais, o milho também aumentou. Naquela ocasião, o custo também de produção dos produtores aumentaram, em razão o preço da soja foi a R$180, na época o preço do milho a 120, hoje caiu, lógico, né? Mas pressionou o preço das rações. 70% de 1 quilo de peixe é ração. Então, se pressionou, o lucro e a atividade desses produtores caíram. E a pequena produção em Rondônia, por falta de uma organização maior, principalmente com agroindústrias e indústrias de processamento de peixe, fez com que muitos produtores dessem um tempo ou saíssem da atividade, não colocassem peixe alevíneos nos seus tanques. Então, esse diagnóstico ele conseguiu mostrar de uma forma clara, objetiva, de forma com georreferenciamento, geolocalização, a tecnologia via satélite, que conseguiu identificar em cada município, município de Porto Velho, quantos tanques cavados tem, quantas barragens tem, Cabixi, Cerejeira, região central, Rolim de Moura, Alta Floresta. Então, hoje o secretário municipal de agricultura está com hoje uma ferramenta, um documento que demonstra a ele, município por município em Rondônia, a quantidade de tanques escavados que tem no seu município, linha por linha, de uma forma aérea. Eu acho que esse é o grande X da questão, viu, Hélio? Porque você precisa primeiro saber sobre o que você está tratando. Então, nós estamos falando da diminuição da produtividade, da criação dos peixes. Isso. Por quê? Né? Como? E o que pode ser feito? O primeiro ponto é identificar. A partir desse princípio que os municípios têm esses dados, cabe a eles buscar mecanismos para reativar essa cadeia produtiva, ou não, Hélio? Porque esse é um trabalho extraordinário que a FAPERON entrega, assim, de mãos beijadas para os gestores municipais dos 52 municípios de Rondônia. E eu vou mais adiante um pouquinho nesta observação, que não é uma pergunta propriamente. Aí eu estou trazendo alguns dados e eu queria o comentário do presidente.
nunca houve tanto investimento na propagação dessa nossa produção, principalmente do tambaqui, para que haja um mercado mais interessado na nossa produção. Porque quando nós temos mais pessoas querendo comprar, tem uma maior valorização do produto e há um incentivo maior para o produtor que ele vá para este segmento de mercado. Isso hoje, com o trabalho que a FAPERON entrega, com o que o governo, a gente tem observado que tem feito, e agora com o estudo que os municípios têm, pode ser um divisor de águas nos próximos momentos. Não chegar naquilo que já foi um dia, mas ultrapassar esse número de produção. Exatamente. Eu acho que a partir dessa sua fala, você foi muito feliz em colocar, nós precisamos ter planejamento e organização na produção. O planejamento, nós estamos trazendo esse estudo de diagnóstico para que município por município saiba a sua potencialidade, o que tem no seu município e até onde pode chegar. Hoje nós temos praticamente 60% dos piscicultores que têm tanques abertos, que têm pequenas unidades de produção parado. Estão retomando. Você vê como é que é mercado. O preço do pescado melhorou muito hoje do tambaqui, tanto aqui no mercado interno como do mercado externo. Hoje, por exemplo, todo o peixe de Rondônia não dá para quem quer. Então, hoje o Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul está indo peixe in natura nosso, Goiás. Então, a demanda está muito crescente, a demanda está em alta. Então, está precisando produzir. Agora, produzir com escala e produzir com organização. O maior problema hoje a maior vantagem é que o custo de produção diminuiu em relação ao preço do pescado. Está tendo margem, então os produtores vão retornar de uma forma automática. Mas aí está a necessidade dos municípios, o próprio governo do estado, o próprio setor produtivo se organizar. O governo deu alguns passos importantes atendendo o setor produtivo, como desonerar ou isentar o pescado saindo in natura. Mas hoje eu pedi semana passada ao secretário Sérgio, da SEDEC, para que vou provocá-lo ele formalmente, no sentido das pequenas agroindústrias que processam até 10 toneladas dia, que ela possa ser isenta, para poder, essas pequenas no dia de amanhã pode ficar grandes empresas, grandes indústrias no estado, mas precisa de quê? De que uma concorrência saudável entre o que sai sem pagar imposto e também essas pequenas, que até 10 toneladas dia, nós estamos solicitando que o governo do estado, a CEFIM, isenta essas pequenas agroindústrias para que eles possam fazer essa integração com os pequenos. Essa é uma proposta. A segunda proposta, dentro desse contexto de estimular a produção, é que o estado entre como parceira da Acripar na região da Grande Ariquemes, que poderia nós ter o primeiro entreposto de pescado, para poder apoiar esses produtores que estão retornando à atividade, para poder juntar essa produção, que nós temos muitos caminhõezinhos de transporte, muitos caminhões parados, fábrica de gelo aí em Urupaca, eu sei, de Paraná e outras regiões, Miranda da Serra e outras regiões aí, que no dia de amanhã esses caminhões podem trazer essa produção, juntar com terceirizados e trazer no entreposto, que hoje custa 15 milhões, nós temos uma proposta entregue ao governo, para que essa região ela possa carregar uma carreta de 30 toneladas dia, juntando essa produção, lavando ela, separando por tamanho, por peso, dando aquela garibada, né, nesses peixes e que possa, através de uma estrutura de carga, descarga e conservação, a Acripar e seus parceiros integrados dia de manhã possa todo dia mandar para fora uma carreta de 30, 40 toneladas dia, através dessa integração da produção. E quem sabe no dia de amanhã a gente exportar os nossos produtos, principalmente para os Estados Unidos, mercado europeu, de uma forma processada, agregando valor. Hoje, aí você poderia perguntar, mas por que não industrializa aqui em Rondônia? Nós temos dois grandes frigoríficos, não dão conta, o custo industrial é alto, e hoje está muito mais vantajoso para o produtor vender o seu produto in natura, porque agrega mais valor na produção. Então, está ganhando dinheiro, você não vai se preocupar em industrializar, né? Porque muitas vezes o custo cai mais lá embaixo que o custo industrial. E é importante que o Estado participe efetivamente da viabilidade destas ações, por quê? Porque a gente está falando de índice de empregabilidade. Então, eu tenho absoluta convicção de que com a sugestão dada pela FAPERON
secretário da SEDEC, que também é vice-governador, da isenção para esses produtores pequenos e médios, para que a gente consiga evoluir cada vez mais no aumento da produtividade e nessa junção também de forças para que a gente consiga aprimorar esses pequenos, juntando, eles são grandes. Se há uma organização, se há um Estado participando menos no sentido de burocratizar e participando mais no sentido de deixar as coisas acontecerem, a possibilidade de a gente avançar ainda mais é muito maior. Se a gente já tem um Estado com o menor índice de desemprego do país, está entre os menores, sempre ali entre os 3, a probabilidade é de sermos novamente aquele Estado com um ciclo. E qual é o ciclo? O ciclo da empregabilidade, do desenvolvimento econômico. Hélio, infelizmente eu vou ter que encerrar a entrevista, é muito produtivo quando você vem aqui. Só para falar sobre essa questão do diagnóstico, a gente já viu que o diagnóstico ele é muito mais complexo do que simplesmente identificar. Você já identifica e traz as soluções imediatas. Queria já deixar o convite estendido para que a gente voltasse aqui e falar sobre mapeamento da questão do zoneamento, que nós temos muito, tem muito sido debatido nos últimos tempos e é importante demais o acompanhamento, e aí sim das instituições que representam a cadeia produtiva e os próprios representantes da população, e aí eu falo sobre parlamento, sobre executivo e até mesmo órgãos regulamentadores e fiscalizadores, para que a gente consiga fazer o quê? Não interessa a ninguém depredar, degradar, destruir. O agro, a pecuária, o setor produtivo, ele está aqui como grande parceiro e tem absoluta condição de que, com braços amigos, alavancar a produtividade e preservar e manter. Nós somos um exemplo disso para o restante do país, então não tenho dúvida nenhuma. Só para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Faperon. O que é a Faperon? Porque ela tem braços e como é que ela pode ser acionada? O produtor que, porventura, ainda não teve um contato direto, como é que vocês têm tratado esse elo de ligação? Olha, a Federação da Agricultura é uma entidade representativa dos produtores rurais do Estado. Nós estamos organizados aí, a nível de Brasília, a Confederação Nacional da Agricultura, que nos representa nas grandes políticas públicas nacionais. Aqui em Porto Velho, do qual eu presido o nosso sistema, que é a Federação da Agricultura, e o Senar, que é o nosso braço de ação, né? Através de treinamentos, cursos, e hoje estamos na assistência técnica, mais de 200 técnicos em campo, agrônomos, veterinários, zootecnistas, espalhado aí nos 52 municípios, e a nossa rede de sindicatos rurais, né? Muitos de vocês são filiados, são 37 sindicatos de produtores rurais, fazendo a representação a nível de município. Então, esse é o trabalho do Senar da Federação da Agricultura, buscando potencializar, identificar os gargalos, acompanhar as políticas públicas a nível de Estado, não só na piscicultura, mas no café, no cacau, na pecuária de corte, de leite, nos grãos, enfim. Esse é o trabalho do dia a dia. E a gente, como produtor, como técnico, temos conhecimento e catucamos, pode falar, cobramos forte as políticas públicas estruturadas que o Estado muitas vezes tem que fazer. Só para fechar o peixe, nós temos mais de 19 mil hectares de lâmina d'água no Estado. Então, e quase 60% está fora nesse momento, está retornando. Quando a gente fala lâmina, é simples... Hectares. Não, mas é tão exclusivo de tanques escavados, sem falar represas. Então são uma quantidade grande que está retornando aí para o Estado, para a produção, um dia de amanhã colocando peixe, alevíneos, das diversas espécies exóticas ou nativas, e nós vamos precisar estruturar essa cadeia com no mínimo 4 entrepostos de pescado em Rondônia. Um em Porto Velho, um na região do Vale do Jamari, outro na região de Paraná e outro no Cone Sul. Futuras, com certeza, esses entrepostos, a partir desse momento de organizar a produção, serão as futuras agroindústrias de médio porte e de grande porte no dia de amanhã. Mas para isso nós temos que ter investimento por parte do Estado, por parte do setor produtivo. É isso que a gente espera. Perfeito. Então, Hélio Dias, presidente da Faperon, também representando o Senar e os sindicatos rurais do Estado de Rondônia. Um grande abraço e muito obrigado pela vinda. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado. O assunto é aqui na tela da Band.